Bem-vindos ao canal Além da Explicação. Quando a bola começa a rolar, bilhões de pessoas prendem os olhos na televisão. Bandeiras tremulam, fogos explodem, famílias inteiras se reúnem. Durante 90 minutos, o mundo parece esquecer seus problemas. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz: quem realmente controla o maior espetáculo esportivo do planeta? Porque existe uma Copa do Mundo que nunca aparece na transmissão. Uma Copa construída longe dos gramados, dentro de salas fechadas, em reuniões secretas, em contratos bilionários, em negociações que movimentam valores tão altos que desafiam a imaginação. A Copa que vemos dura poucas semanas. A Copa invisível começa muitos anos antes. A maioria das pessoas acredita que a Copa do Mundo é apenas futebol. Não é. Ela é um dos maiores negócios do planeta. Cada edição movimenta bilhões de dólares, direitos de transmissão, patrocínios, publicidade, licenciamento, turismo, construção civil, tecnologia, marketing. O futebol é apenas a ponta do iceberg. Debaixo dele existe uma gigantesca máquina financeira. E no centro dessa máquina está a FIFA, uma entidade privada, sem exército, sem território, sem presidente eleito por uma população, mas capaz de influenciar governos, definir exigências para países sede e administrar um dos eventos mais lucrativos do planeta. Poucas organizações possuem tamanho poder de negociação. Quando a FIFA fala, presidentes escutam, governadores escutam, empresários escutam. Porque sediar uma Copa do Mundo significa disputar bilhões de dólares. Mas o prestígio da entidade sofreu um enorme abalo. Em 2015, o mundo assistiu a uma das maiores operações policiais da história do esporte. Dirigentes da FIFA foram presos em um hotel de luxo na Suíça. As imagens correram o planeta. As investigações revelaram um sistema que, segundo autoridades dos Estados Unidos e da Suíça, envolvia décadas de pagamento de propinas, lavagem de dinheiro, fraude e corrupção em negociações de direitos comerciais e de marketing ligados ao futebol internacional. Alguns dirigentes confessaram crimes. Outros foram condenados. Diversos foram banidos do futebol. Pela primeira vez, milhões de torcedores perceberam que existia algo muito maior acontecendo longe dos estádios. Mas aquela investigação levantou outra pergunta. Se um esquema desse tamanho conseguiu funcionar durante tantos anos, quantas pessoas sabiam? E, mais importante, quantas preferiram permanecer em silêncio? Os investigadores afirmaram que milhões de dólares circularam em contas espalhadas por diversos países, empresas de fachada, contratos secretos, intermediários, pagamentos ocultos, favores políticos, tudo isso misturado ao esporte mais popular do planeta. Para muitos especialistas, aquilo revelou apenas uma parte de um sistema extremamente complexo, uma verdadeira caixa preta. Enquanto isso, os países disputavam desesperadamente o direito de sediar uma Copa, porque receber o torneio significava prestígio internacional, mas também significava aceitar uma longa lista de exigências. Era preciso construir ou reformar estádios, modernizar aeroportos, expandir rodovias, criar hotéis, construir centros de treinamento, adequar sistemas de transporte. Tudo precisava ficar pronto, mesmo que o orçamento inicial explodisse. É justamente nesse momento que começam os maiores riscos. Quanto maior a obra, maior o contrato. Quanto maior o contrato, maior a possibilidade de desperdício, superfaturamento, fraudes, favorecimentos. Investigações em diferentes países que sediaram grandes eventos esportivos identificaram irregularidades em algumas obras públicas, embora cada caso tenha características próprias, e nem todas as obras tenham apresentado problemas. Enquanto bilhões eram investidos, hospitais continuavam precisando de recursos, escolas permaneciam esperando reformas, comunidades conviviam com problemas antigos. A pergunta permanecia: quem realmente saiu ganhando? Existe outro lado que raramente aparece na televisão. Para cumprir prazos quase impossíveis, milhares de trabalhadores participaram da construção da infraestrutura. Em algumas sedes, organizações internacionais denunciaram jornadas excessivas, condições degradantes e violações de direitos trabalhistas. Muitos deixaram suas famílias acreditando que encontrariam uma vida melhor. Alguns encontraram dívidas, outros encontraram exploração. E houve trabalhadores que nunca voltaram para casa. Enquanto o mundo contava os dias para a cerimônia de abertura, havia pessoas pagando um preço muito alto para que tudo estivesse pronto. Mas talvez o aspecto mais curioso seja outro. Durante a Copa, o espetáculo é tão grandioso que quase ninguém fala sobre contratos, sobre investigações,
sobre disputas comerciais, sobre bastidores. Falamos apenas dos gols, das escalações, das polêmicas da arbitragem. O espetáculo consegue ocupar completamente nossa atenção. E isso mostra o enorme poder que o futebol possui. Nada disso significa que o futebol seja o problema. Muito pelo contrário. O futebol emociona, une povos, constrói amizades, conta histórias extraordinárias. O problema começa quando pessoas transformam essa paixão em oportunidade para enriquecer de forma ilícita, manipular processos ou explorar trabalhadores. O esporte continua sendo belo, mas nem todos os bastidores acompanham essa beleza. Talvez a maior lição seja esta: quanto maior o espetáculo, maior deve ser a transparência. Quanto maior o dinheiro envolvido, maior deve ser a fiscalização, porque bilhões de torcedores enxergam apenas a bola. Mas por trás dela existe uma estrutura gigantesca que precisa prestar contas à sociedade. A paixão pelo futebol nunca deveria impedir perguntas difíceis. Pelo contrário, ela deveria exigir respostas ainda mais claras. Se esta reflexão fez você enxergar a Copa do Mundo por um ângulo diferente, deixe o seu like, inscreva-se no canal Além da Explicação e compartilhe este vídeo. E agora eu quero saber: você acredita que organizações esportivas internacionais deveriam ser submetidas a mecanismos ainda mais rigorosos de transparência e fiscalização? Escreva sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir até o fim. Nos vemos no próximo episódio do Além da Explicação.